chega à televisão porque tem o Bruno Nogueira. Ok. Um OVNI deste chega à televisão porque tem o Bruno Nogueira à cabeça. É o que nós achamos, pelo menos estes dois deste trio, acham que se ele não tivesse encabeçado a série, eventualmente a série nunca teria visto a luz do dia. Pronto. E aproveitámos, acho eu, não sei se está a ouvir ou não, aproveitamos também um momento, acho eu, de indecisão e de indefinição da RTP. Não sei se lembram, que houve uma altura em que a RTP achava que ia finalmente ser um canal de serviço público e começaram a querer produtos que diziam que isto vai realmente, se calhar, revolucionar aquilo que deveria ser o serviço público, e depois veio o Relvas, não conseguiu vender a RTP, e numa entrevista com a Judite Sousa disse, no final da entrevista, o caso RTP está fechado, mas a RTP tem que ter audiências, e foi a partir desse momento que a Odisseia passou de domingo para sábado e fechou-se a questão da Odisseia e nem sequer se falou mais, eventualmente, de continuar ou de fazer uma segunda temporada. Portanto, acho que nós beneficiámos de uma indefinição, de uma altura muito indefinida da RTP, e o facto de ter o Bruno Nogueira e outras pessoas. O Coiso. Entre outros. Sim. E como é que foi esse processo daquilo chegar à televisão? Isto, Bruno, de a série chegar à televisão, de teres a ideia, de vocês os três terem a ideia de apresentarem isto à RTP? Primeiro de tudo, boa tarde. Exato. A série, eu e o Gonçalo, depois do último a sair, tínhamos a ideia de trabalhar juntos novamente. Eu devo avisar, antes de mais, que eu estou drogado, mas com Questine. Eu tomei uma coisa para a rinite alérgica, que acho que é só em SOS quando se vai dormir. E eu não sabia e tomei agora. Portanto, se eu adormecer a meio... E então... estamos o ritmo todos está com bom. estas pantufas. Mas o ritmo está bom. E pronto, e havia essa vontade de trabalharmos juntos e ainda não sabíamos o quê. Eu nesse verão tinha feito uma viagem de autocaravana e no final da viagem, tendo gostado da experiência e estando nós à procura de uma coisa para fazermos, encontramos os dois as ideias, juntámos os dois as ideias e depois chamámos o Tiago, por várias razões. Primeiro, porque é careca, eu penso que isso é bom. Segundo, porque não é tolerante ao glúten, e isso também é divertido para um trabalho. E terceiro, porque é realizador e bom. E depois de nos juntarmos os três, tivemos uma coisa que é um luxo nos tempos que correm, que tivemos cerca de 8 meses para escrever a série, entre cá e Arronches, que é onde vive o Tiago, já não chega, não suportar glúten, não de aparece Arronches. que é no mapa. Não aparece no mapa, não. Pões no GPS e não há Arronches. E pronto, e tivemos muito tempo para preparar e para desconstruir aquilo que era o conceito normal de série. Mas há uma coisa que eu acho que é interessante, é que o primeiro ponto de partida da produção seria nós íamos filmar ou filmar-nos a nós próprios numa viagem e depois iríamos passar tipo num canal de YouTube ou uma coisa qualquer. Isto foi a primeira ideia. Eventualmente mostrar o material depois de filmado a uma marca, que há esta coisa das marcas, que é, bora tentar vender uma marca e depois as marcas todas de repente têm medo. Ai, não dá. Tem uma piada política. Dizem uma asneira. E de repente isso das marcas é para esquecer. E houve um upgrade que foi, eventualmente, isto era possível ou passível de passar na RTP. E a partir do momento em que isto tomou uma proporção um bocadinho mais importante na produção, porque nós tínhamos como ponto de partida o The Trip do Steve Coogan, portanto, 2 gajos numa viagem e depois numa autocaravana, e achámos que aí precisamos de alguém com mais juízo do que nós, neste caso o Tiago, que trouxe também a Take It Easy. E tivemos, no fundo, uma produção com uma preparação muito melhor para isto. Mas a verdade é que depois foi escrito já a pensar nesta produção.
e não uma coisa tipo on the road com câmaras GoPros e com coisas muito mais, se calhar, artesanais e uma produção mais artesanal. Uma das perguntas que estava aqui a ser feita é como é que se escreve uma série que parece não ter sido escrita e quão importante é que a improvisação foi na série e Quando importante é que foi o quê? a improvisação na série, o improviso, e como é que foi planeada a série? Isso foi, ou seja, o processo de escrita foi um processo normal de escrita coletiva. A noção de parecer que não foi escrita era uma ideia de base também, teve sempre na cabeça do projeto. Depois, acabou na montagem, ela foi sempre construída, porque depois na rodagem surgiram algumas coisas e na montagem surgiram outras. O aproveitamento de bloopers e daí a confusão ainda ficar maior do que é que foi escrito e o que é que não foi escrito. Agora, ela foi sempre escrita para parecer que não era escrita, ou que era escrita no momento. Ao contrário do que parece, não tem tanta improvisação. Pois, Eu diria isso. que Mesmo em tem rodagem não... 3 ou 4% de improvisação. Aquilo foi tudo guionado, os diálogos, quer dizer, é um trabalho... Aquilo que o Bruno estava a dizer é que nós tivemos... Como nós não sabíamos que género de produção é que íamos ter, nós arriscámos a escrever uma série que eventualmente poderia não ser feita. Porque nós até ao final, mais ou menos, não tínhamos sequer o ok da RTP. Portanto, aquilo podiam neste momento estar os guiões no Final Draft ainda gravados ali num fecheiro qualquer e isto não existir. Mas o facto é que nos predispusemos a escrever e tivemos muito trabalho, cerca de 9 meses de guião, embora a ideia tenha surgido um ano e tal antes da rodagem. Portanto, 9 meses, 3 pessoas a escrever. E houve sempre a noção de que este objeto era estranho para a RTP, de tal forma que nós incluímos o cancelamento da série dentro da própria escrita. Portanto, nós já sabíamos que um objeto daqueles iria ser recebido da maneira que acabou, ou não, eventualmente por ter sido. Sobre esse cancelamento, eu presumo que usarem o dinheiro de 3 episódios para fazer só 8 tenha facilitado as coisas. Mas isso não é bem assim, ou seja, não é o dinheiro de 13 episódios. O que foi contratuado com a RTP foi sempre os 8 episódios, portanto não foi um upgrade por aí. Nós é que tivemos essa decisão, nós podíamos decidir ter mais e aí provavelmente teríamos mais dinheiro. Só que nós também chegamos à conclusão que... O pitch foi dado com o cancelamento, Sim, com o 7º sim. cancelado e o 8º, o Sim. último, com os restos, não é? Ou seja, Sim, nós quando vendemos a ideia a RTPs foi logo Exatamente. como ela está. Ou seja, daí a questão da improvisação, porque ela parece que tem muito Exatamente. improviso, mas tem muito pouco mesmo. Ou seja, esse improviso que lá está era um improviso já teríamos feito 10 se pré-definido. tivéssemos dinheiro para 10. Portanto, mas Sim. quando se chegou à conclusão que com o pitch que nós demos inicial, que isto dá para fazer 8, nós decidimos que ao 7º Sim, haveriam que... mas a ideia da qualidade, ou seja, esse tal compromisso entre a qualidade e o tempo que tínhamos foi sempre nós decidirmos, a duração. Ou seja, não foi... Porque às tantas é uma decisão tua se queres fazer mais e reduzir um bocadinho na qualidade ou fazer Claro. um bocadinho menos e concentrar lá a qualidade. E nós achámos Ou fazer que aquilo- menos, com menos qualidade e ficar com bastante ou isto. percentagem do dinheiro, que é também o normal nas produções portuguesas, que é dão de 600 mil, depois 200 mil ao bolso, fazes, mas na publicidade também vocês devem conhecer bem esse tipo de números. E, portanto, era uma decisão e nós optámos por aquilo que tínhamos para contar, achávamos que mais do que 8 iríamos estar só a cumprir calendário. Portanto, fizemos um concentrado. Estas conversas são sobre o desconforto. Como é que vocês exploraram o desconforto na série? Em termos do vosso desconforto, do desconforto das situações e do desconforto que iam criar nas pessoas que iam ver. Bem, obrigado. O desconforto que íamos criar, eu confesso, eu acho que não pensámos muito nisso. Sabíamos que, ao estares a tentar desconstruir o conceito normal daquilo que é uma série, poderias estar a provocar esse desconforto, para já porque muita gente não ia entender, outras pessoas iam achar que era um bocadinho, que estávamos armados em espertos, portanto esse desconforto já ia junto com a ideia.
mas não era intenção nossa. Há uma coisa que em televisão é muito rara de acontecer e que eu acho que vale milhões, que é silêncios. E é raríssimo, é caríssimo o silêncio. Porque em Portugal, numa série, não há. E em comédia, então, não existe mesmo. Quanto mais falar e trejeitos fizerem, mais funciona. Não em todas, mas a tradição é um bocadinho por aí. E nós queríamos explorar exatamente o oposto, que era deixar esse desconforto pelo silêncio a mais ou pelas ideias pouco explicadas, porque acho que quando tu estás a fazer uma série em que não incluís o espectador como parte da equação, ou seja, quando já dás tudo mastigado, acho que não é tão interessante. Eu, pelo menos como espectador, gosto de saber que estou a fazer parte da resolução daquele episódio. Portanto, era aquilo que nós fazíamos, partimos do pressuposto que os espectadores não eram burros, e não são, e que eles iriam, alguns são. Bastante. E que depois iriam agarrar nas ideias que nós dávamos e iam resolvê-las cada um à sua maneira. Por aqui? Muito bem. E é também uma coisa a que as pessoas não estão habituadas, essa coisa do silêncio na comédia. As pessoas estão à espera que haja uma piada aqui, uma piada ali, uma piada aqui, uma piada... Sempre piadas, que é uma coisa que vocês se esforçaram para não fazer. Sim, não sei se foi um esforço consciente. Nós quisemos sempre foi... Agradar-nos uns aos outros. Exatamente. Nós fizemos isto Sexualmente muito e depois- para o Sim, nosso gosto. E depois- E partindo do princípio da questão de tratar as pessoas com a inteligência que achamos que têm. E pronto, e aí foi muito intencional não mastigar. Ou seja, eu acho que nós os três nunca tínhamos trabalhado juntos, já nos conhecíamos bem, porque tínhamos todos trabalhado uns com os outros. O facto é que as referências eram todas muito parecidas, mas há sempre uma fase em que tu mostras um bocadinho a tua casa, quer dizer, aquilo que andas a ver, os autores, os filmes, os livros que lês, e de repente nós também fizemos muitas horas só de material, de partilha de material, e de repente quando estás de alguma forma sintonizado, isso passou, ou seja, aquilo que nós gostamos de ver e as séries que vimos, e foi muito fácil de repente entrares neste acordo do que é que te faz rir e o que é que não te faz rir. Foi isso que nós... Sim. Tanto que nós tivemos sempre, obviamente na fase da criação, da escrita, na rodagem e mesmo na montagem, havia sempre de repente uma aprovação, porque tem tudo a ver com aquilo que nós gostamos de... Onde eu acho que onde se pode tocar com a questão do desconforto, foi na nossa vontade, mas isso é uma vontade que temos normalmente, cada um à sua maneira, mas de arriscar para sítios que nunca tínhamos estado, e daí a série é essa busca, eu acho que é toda essa procura. E daí são zonas que não controlamos, não conhecemos, não sabíamos como é que o resultado final ia ser, mas o objetivo foi sempre esse, foi tentarmos descobrir alguma coisa que nos agradasse, em primeiro lugar, e que nos desse gozo fazer. E depois também havia da parte da RTP uma carta branca para fazermos o que quiséssemos, e era nos tempos que correm, seria sempre, mas nos tempos que correm era um desperdício enorme tu agarrares numa folha em branco e poderes fazer o que quiseres e fazeres o ministro, a mulher e fazeres mais do mesmo. a mãe do senhor ministro. E fazeres mais do mesmo, porque isso já está feito e já há público para isso, já está provado que há público para isso e que os malucos do riso tinham uma audiência inacreditável, portanto haverá público para isso, mas eu acho que isso é estar a condenar toda a gente a pensar um bocadinho menos, e eu acho que há quase uma obrigação de pelo menos experimentar outros caminhos. Também é uma coisa que tu foste fazendo, tu fizeste 3 programas na RTP, cada um mais arriscado que o outro, que o anterior. Sim. Sim, mas prendes tudo com isso. O processo de escrita e de criação de comédia para mim é muito egoísta, porque é aquilo que me agrada a mim e não aquilo que eu sei que vai agradar à maioria, porque aquilo que agrada à maioria, a equação não é muito difícil. Mas se tu fizeres aquilo que te agrada a ti, por consequência estás a fazer aquilo que agrada às pessoas que gostam do teu trabalho,
Estás de alguma maneira a ser fiel àquilo, Ao teu gosto. ao meu gosto e àquilo que é o teu princípio na profissão. E portanto eu só me rejo. Pode ser rejo? Por acaso não sei se pode ser rejo. Só me estou a reger, assim é que é. Agora, Só me estou a reger por isso. Não há mais nada a não ser isso. E depois, claro, que há uma direção de programas. Rego. eu só me rego. E depois há uma direção de programas que decide inconscientemente arriscar e dar essa carta branca. Calculo que a RTP não estivesse à espera que tu arriscasses tanto quando se deu a oportunidade de fazer os programas. Que estivesse à espera de desculpa. Que arriscasses tanto. Não saberemos. Sei, pois não sei, eu acho que já é uma provocação para que isso aconteça, porque eu acho que se há canal onde isso deve acontecer e pode acontecer, isto não pode acontecer, a Odisseia não podia acontecer em mais nenhum canal, porque Ou ao segundo dificilmente. episódio onde as audiências não correspondessem ao que eles esperavam, temos pena, entrava o Vale Tudo, ou entrava uma coisa Sim, mas qualquer. nunca saberemos se isto noutro canal, ou seja, que é a tal diferença. Se por um lado a RTP arrisca imenso nos produtos, o facto é que eles não fazem publicidade absolutamente nenhuma. Quer dizer, eu imagino que a Odisseia, eventualmente, se por um milagre qualquer da Maria Cavaco Silva isto aparecesse na SIC ou na TVI, tenho a certeza que eles iriam pôr outdoors em todo o lado, ou seja, pelo menos iriam tentar vender o produto, não é? Na RTP isso não aconteceu. É um facto, é que aquilo, promoção, não houve promoção absolutamente nenhuma. Portanto, vais sempre ficar aqui nesta incerteza de será que isto resultaria ou não, mas o facto é que isto, se fizesses este pitch à SIC ou à TVI, eles diziam-te logo, nem pensar. Estás a apostar muito na palavra pitch, não estás? Pitch, porque pitch, É o sítio pitch certo. é uma É o sítio certo para usar uma esse discoteca termo. no Porto, Yeah. pitch. Eu sou RP no pitch. Yeah. Gonçalo, estavas a falar das referências que vocês encontraram. Que referências é que cada um de vocês tinha? Trouxe para... Ele já falou dos malucos do Malucos riso. do riso. Eu trouxe malucos do riso. Trouxe muito Carla Andrino e. O Community, o Louis C.K., o Bored to Death, tudo o que faz o Ricky Gervais. Eu acho que é difícil nomeá-las, São só muitas. por uma razão, porque eu acho que elas estão todas dentro de cada um de nós e saíram de uma forma não muito muito definida, não é? Mas vimos muita coisa. Extras, o Office, sim. Sim, ou seja, é Eu acho tudo que que... cada um de nós terá as suas Exatamente. e coincidiram na grande maioria. Mas, ou seja, nunca houve, é engraçado, houve muitas homenagens lá nos filmes, não é? Mas nunca houve homenagens diretas a nenhuma dessas séries, ou seja, aquilo é Não, só simplesmente... havia quando faziam humor com isso, quando eram forçadas. Sim, ou seja, mesmo. aquilo simplesmente é se calhar a nota, não é? Pelo qual nós temos que nos afinar é um bocadinho por este estilo. Ou seja, foi isso que tentámos fazer de alguma forma, é manter aquele nível. Porém, é uma referência à série de polícias do Moita Flores, Sim, qual há tu uma apareceste, grande- e está a passar agora na Ao RTP Presidente Memória. da Câmara de Santarém, não Está, sei se ainda está é a o passar Presidente agora da na Câmara. RTP Memória, não sei Tá. se... E eu fiz uma série dele que era a Esquadra de Polícia, que deve ser das piores Pois é. coisas que já foram feitas na RTP e que foi considerada uma série de comédia, das melhores séries de comédias, porque realmente vista agora, à luz do que, pronto, do que aquilo realmente é, aquilo só mesmo para rir. Só mesmo para rir. Alta comédia. Alta comédia. Acho que nem nós conseguiríamos escrever um episódio e interpretá-lo tão bem e filmar tão bem. Há uma sequência muito engraçada que eu tenho de dizer que é do... Ela tinha que gritar umas coisas e tinha que ser em câmara lenta. E o realizador, que tinha feito em tempos o sítio do Pica-Pau Amarelo, portanto, ele não filmava, ele estava há 20 anos num congelador e foi retirado do congelador para ir filmar. E dizia, não, tu tens que fazer assim. E alguém lhe disse, não, isso é feito em pós-produção. Portanto, era nesta base. Era nesta base. Esse tipo de experiência a fazer, como tu dizes, má televisão, o que é que contribuiu para... Imenso. Sério? Já sei do que é que devo fugir, embora às vezes não se possa fugir dessas coisas porque há que pagar a renda. Mas pronto, essas coisas, por exemplo, em publicidade, há coisas de voz que a gente faz que eu estou-me borrifando se estou a vender sabonetes ou Coca-Colas.
estou mesmo borrifando porque eu não faço daquilo a minha vida, não é? Imagino que alguém de publicidade se calhar não goste de fazer umas coisas porque isto é o meu trabalho, eu estou-me a borrifar. Agora no meu trabalho como ator, ter que fazer certas coisas, não é? Há que fugir a 7 pés, mas às vezes não dá, mas tem que dar. E como é que achas que isso ajudou na série? A criar o desconforto, a criar, não sei? Ou seja, há coisas ali, por exemplo, de má televisão, não é? Que estamos a brincar como é o caso da novela mexicana, não é? Mas isso tem muito a ver com ou maus planos, má filmagem, como essa série está filmada com zooms exageradíssimos, que realmente eram coisas de linguagens utilizadas que são péssimas, mas isso é essa brincadeira, não é? Tens esse filtro. Há bocado estávamos a falar de um showreel de um determinado ator que nós admiramos imenso pela sua falta de qualidade, mas que quem o contratou para ir filmar essa tal coisa não percebeu que aquilo era a gozar, julgou que aquilo... Ou seja, pensou que ele tem um ponto de vista sobre aquilo e não, afinal ele estava a fazer aquilo a sério. Portanto, há um bocado... Alguém que veja a Odisseia tem que perceber um bocado o nosso contexto para perceber se eles realmente têm um ponto de vista irónico sobre o que estão a fazer ou não. Isso às vezes é difícil. É como aos chineses, toda a gente acha os chineses bons atores, porque ninguém percebe nada do que eles estão a dizer. Portanto, os chineses têm grandes tempos, porque... É por aí. Parece que a frase parou a meio. Parou, porque acho que já estamos a sair fora. Não, mas eu acho que... Eu sou Falei em fã chineses eu sou fã de desconforto. Eu gosto muito de trash TV. Acho que é fundamental e sou um grande aficionado. Foi a trash TV que me deu pitch. É um bom pitch. Claro. Está bom assim? Foi a trash TV que me ofereceu um dos grandes momentos da minha vida até agora, que foi Toy a imitar Simone de Oliveira. Sim. Toy vestido de Simone de Oliveira. E isso não tens em séries... E aquilo que tu disseste dos Globos era o quê? Os Globos de Ouro. Avenida Portugal. Os Globos de Ouro. Pronto, enfim, há grandes pérolas que acontecem e isso de facto eu tenho, é uma espécie de um prazer sadomaso, não sei explicar, mas aquilo tem ali qualquer coisa que te prende, não sei dizer o que é. Como havia um canal, não sei se toda a gente, a maior parte das pessoas não deve ter, que é o Regiões TV. Regiões TV é brilhante porque é um cenário que é feito de um talk show que eles põem um painel atrás, só que o painel está com os vincos porque foi dobrado e então tem assim uns reflexos e não entra o playback quando deve, o artista fica pendurado com o plano nele durante uma hora, depois quando mudam para o apresentador começa o playback, é tudo bom. E pronto, isso dá-me um grande quentinho no estômago. Desconforto. Tu, Gonçalo, estavas a falar há bocado das citações de filmes que há na série. Como é que foi essa escolha e como é que foi a preocupação com as pessoas perceberem ou não perceberem de que filmes tratavam? Que é ou seja, nós sempre quisemos fazer as homenagens aos filmes, mandámos montes de ideias para o ar e só eram 8 as mais marcantes, porque há várias homenagens que não são... como, por exemplo, no segundo episódio é uma conversa entre pai e filho, que quase toda a gente atribuiu isso a uma conversa que existe no lenço branco do Aneca e não, o Aneca foi roubar aquilo ao gajo que eu não sei dizer o nome, que fez o vermelho, o branco e o azul. Kieslowski. O Kieslowski no Decalogo. Mas há coisas mais fora, outras menos fora. Mas há uma coisa que nós sempre achamos é quem conhece o filme ou não. Ou seja, quem conhece o filme é um extra, é um bónus, quem não conhece o filme, a história avança na mesma. Ou seja, eventualmente há pessoas que no primeiro episódio nunca viram o Hablo com ela, Fala com ela. Por falar nisso, a Bel Dominique também não foste buscar as séries boas. Não foi à toa. Não foste buscar as séries boas. Minas e Armadilhas, com Júlio César. Sim, e aquilo é um posto em abismo, não é? Tens o Almodóvar dentro de Almodóvar, dentro de Almodóvar. Sim, aquilo é o tipo de coisa que Almodóvar veria e pensava como é que eu não me lembrei? Como é que eu fui pôr o Caetano e não pus uma traveca? Exato. Não é? Exato. Outra das perguntas que estavam feitas aqui, antes de nós chegarmos, era porque é que vocês nunca mudavam de t-shirt? Porque tínhamos bué e mudávamos todos os dias. Não, só tínhamos aquela brincadeira Foi uma brincadeira tipo BD, ou seja, são personagens de BD ou super-heróis manhosos, não é? E os super-heróis têm sempre os meus... o super-homem tem aquela mexice, e todos eles, os super-heróis, têm aquelas mexices no peito ou nas cuecas.
E a única coisa que a gente mudou era quando ele estava zangado, apontava uma pistolinha, ou quando estava com medo, punha as mãos para o ar, e o meu tinha como se tivesse levado um tiro na cabeça e Em explodiu. situações de tensão, Ou seja, a em cabeça... situações... vamos fazer uma brincadeira no DVD que é... Obviamente há incoerências. Às vezes a gente esquecia-se de mudar a t-shirt e numa altura em que ele ia estar zangado. Portanto, quem acertar ganha qualquer coisa. É uma ideia que tivemos agora. Mas a ideia das t-shirts foi mesmo criar 2 personagens, para eles serem 2 personagens, e foi, a partir nasceu logo de início, que achamos interessante, até em conversa com a diretora de arte, Coisa de Sim, Albrecht, foi a Isabelinha. e que fez todo o sentido para nós, porque ajudava a demarcar aqueles 2 personagens como os que seguem a história toda. Como nós depois aparecemos também noutro papel, ajudava-nos também nesse departamento. Porque, ou seja, aquilo não tem, em termos temporais de Terracor, aquilo não faz sentido absolutamente nenhum, não é? Sim. Especialmente aqueles 2, os 3 autores, os deuses do Olimpo, que decidem os destinos daqueles heróis. Aquilo anda, às vezes estão a falar depois do que aconteceu, às vezes vão a falar antes. Portanto, aquilo não faz sentido absolutamente nenhum. E como nada da série faz sentido absolutamente nenhum. Está a acabar as frases a meio, não é? Parece que vai continuar. Faz sentido nenhum. O público é inteligente e o público pensa E acaba a frase. O público fecha as frases, Pois é. pensa por ele próprio. É muito A coisa está mais no que ele não Isto é diz. uma boa no- amostra de Portugal. Já podemos fazer aqui uma boa amostra do que é a inteligência portuguesa. A coisa está mais no que tu não dizes do que naquilo que tu dizes. Exato. As palavras que ficam por dizer. Fica É aí por que está. dizer isso. Será que o que ele quis dizer com isso está a gozar connosco? Não está. E fica, É muito bom, é muito fica bom. a fervilhar na cabeça das Tu pessoas. és muito bom nisso, Gonçalo. Fica... Porque ele quis dizer com aquilo. Ele há bocado falou em marcas e coisas. Nós somos Estás a esticar muito, já publicidade. está feito. Já está, Está mal. já está a ficar desconfortável. Por falar nessa parte de vocês a escrever, de onde é que vem essa veia meta-referencial da série? Nós achamos que... Eu, pelo menos, acho... Eles têm que achar porque eu acho. Ou seja, eu acho que a metalinguagem é uma coisa também já muito vista, confesso. Sim. Que a malta, na televisão se calhar não tanto, mas a cena da metalinguagem já é muito velhinho. E nós próprios às tantas gozamos com a própria da metalinguagem. Porque metam, ou seja, já Bem. não cabe, vês? Fiz uma piada Fernando porca, Mendes, é uma evento do Fernando malucos Mendes. do riso. É preço mas certo, é aquele horário em é- que as mães estão É a a... diferença entre Fazer os trabalhos de casa com o os Nilton e o Louis C.K. É que um diz uma coisa badalhoca, mas tem power, o outro não tem. Mas, ou seja, aquilo já é velhinho, vamos gozar também com aquilo. Primeiro dás a metalinguagem, mas depois também gozas com essa metalinguagem. Mas eu acho que isso surgiu não tanto por vamos usar a metalinguagem, que eu duvido que nenhum de nós estivesse ali presente o que é que significa metalinguagem. Epá, estás a ver? Era mais quer dizer, desconstruir, é mais a ideia, exato. todos os Falámos sobre o que pressupostos. estamos a fazer neste momento e isso realmente é, se calhar, uma boa definição de metalinguagem, mas foi mesmo pelo desconstruir e se calhar, o que é fazer ficção hoje em dia em Portugal? Tu vais ter que falar sobre aquilo, sobre uns gajos que às tantas estão perdidos. Houve uma coisa no público que saiu, que isto pode ser uma boa metáfora sobre o que é ser português e o que é ser Portugal. Pá, pode ser, mas não era essa a nossa ideia. Era só homenagear estas pessoas que fazem televisão e cinema hoje em dia, pá, que é uma miséria. Quer dizer, é uma miséria no sentido de miséria de riqueza mental e riqueza cultural. Não estou a falar de pobreza de dinheiro só. É uma miséria porque não há vontade absolutamente nenhuma de fazer o que quer que seja. E nós ali estamos a tentar fazer e de repente cortam-nos, tiram-nos da ficha, não é? Parece que aquela equipa fica ali num vácuo quando desligam a ficha ou desligam-nos da máquina. E isso é um bocado a tal meta-referência, metalinguagem que surge, não é? Como uma Sim, análise mas não posterior. estava presente na gênese da série. Aquilo foi surgindo e fomos desconstruindo sempre Nós íamos tentando sempre desconstruir o que seria previsível. E pronto, e a coisa fomos desconstruindo a própria desconstrução. Depois aquilo era a lógica da matriosca que ficava tipo, interminável. E nunca dizer não, ou seja, deve-se dizer não aos filhos em algumas coisas. Nós achamos que nunca dizemos que não a nada de...
E mesmo que, bora deixar isso um bocadinho ilumbrando, mas nunca havia a coragem de dizer é melhor não. Depois devia haver conversas a dois, tipo fogo, aquela ideia do Tiago, como é que a gente vai descalçar esta bota? Mas nunca houve um não. Portanto, quando ia uma coisa que era lançada, tipo, por mais que a gente estranhasse, bora deixar que aquilo entranhe primeiro e depois coisa. E agora, a partir do que tu disseste há bocado, aquela pergunta profunda que é o quão difícil é fazer televisão e televisão de qualidade em Portugal? Cinema. Fazer televisão? Quão difícil é fazer televisão de qualidade em Portugal? Epá, depende muito das condições. Ele explica muito bem. O Tiago... Depende muito das condições que tens. Neste caso, nós tivemos as condições da tal liberdade e da confiança, porque eu acho que essa é que foi fundamental. Eles tiveram confiança de que nós iríamos fazer ou não sabemos se eles teriam essa certeza, mas deram-nos essa confiança e liberdade. E, portanto, Depois também é um conceito sempre muito relativo, que é televisão de qualidade, porque Claro. para nós Claro. porque acreditamos, mas se calhar para um agricultor que está em Trás-os-Montes e chega à casa às 7 da tarde, com todo o respeito pelo agricultor, se calhar não é aquilo que ele quer ver e prefere ver uma coisa mais ligeira e acha que aquilo é que é qualidade. Claro. Portanto, é fácil porque a qualidade depende de quem está a ver, depende do que é que quem está a ver espera. Para nós não temos outra maneira, por isso é que eu digo que não nos podemos reger por aquilo que as pessoas esperam, porque as pessoas esperam tudo. Em última análise estão à espera ou de um Big Brother ou do Conta-me Como Foi, quer dizer, são polos muito opostos. E há um bocado essa tirania, de alguma forma, que é aquilo que o público quer, ou seja, nós vamos pensar naquilo que o público quer, tu estás sempre a dar de alguma forma. Eu acho que há aí qualquer coisa de perverso, não é? De pensar, Partir de do achar princípio- que nós Sim. que sabemos o que é que o público quer. Então, obviamente, aquilo está nivelado por baixo, quer dizer, a mim choca-me imenso a ver outra vez esta merda do Big Brother, pá, mais uma coisa daquelas ultramastigadas, mas pronto, e as pessoas todas querem ver aquilo, e se calhar há outro tipo de tirania que seria, se fôssemos nós, não é? Se calhar punhamos a malta a ver só a Odisseia, pá, e eventualmente passado 5 anos as pessoas também não sabiam, se só pusesse a malta a ver esse tipo de coisas, não é? Tudo o que a gente falou daqui dessas referências, passado 5 anos, pá, o agricultor chegava à casa e levava com o Big Brother e desligava aquilo, tipo, isto é ofensivo. Eu acho que aquilo que é importante, e é uma coisa que não há muito, de facto, é tu dares a opção, não estupidificar só, não mastigar, não andares só. Agora vai haver um programa na SIC, são pessoas a saltar para uma piscina, só. Splash. Portanto, tens o Cláudio Splash Ramos a celebridades. saltar para uma piscina, Splash? tens o Zé Castelo Splash Splash, celebridades. splash, coisa. Não é só splash, Que é é esta splash Sónia celebridades. Brasão a saltar para uma piscina, quer dizer, é Mas nisto isso, que nós estamos. mas ela vai pôr aquela gordura de baleia que é Vai, para... sim. Vai com um fato da E agora é amianto. aqueles programas que só quer tu fazeres figurador. Sim, pronto, é fazer figura de estúpido. Claro que quem está em casa está a ver outra pessoa a fazer figura de estúpido, ri-se, não é? Acabou o trabalho, olha, a gaja salta para a piscina. Mas isso acontece no teu dia a dia. As pessoas assumem que tu fazes figura de estúpido para elas. Quantas vezes não nos acontece? Conta lá aí uma piada, faz aí figura de estúpido à minha frente. Aliás, isso Só está que na tu série. Ainda está na série. Só que tu ainda te podes defender e dizer não, mas tu quando vais para aqueles programas estás a assumir que sim, vou fazer figura de estúpido para ti aí em casa. Mas pronto. E só dás isso às pessoas, pronto. É isso, eu acho que tens que dar, tens que pelo menos Porque colocar comer isso pão com no pão, cardápio. se podes comer pão com chouriço. Claro. Tens de oferecer outras coisas às pessoas para elas escolherem. Podem não querer, mas pelo menos tens que dar a hipótese de Exatamente. que as pessoas querem colaborar um bocadinho mais com a inteligência. E há uma coisa que eu acho que era importante aqui, que nunca lá chegaremos, porque nada em Portugal há tanta, imagino, corrupção e interesses que nunca lá chegará, mas no Brasil, pelo menos, tem uma lei de cinema e televisão em que tu és obrigado a ter pelo menos meia hora de conteúdos, não é? Cada canal de cabo tens de ter meia hora de conteúdos produzidos no próprio país e no cinema tens de ter não sei o quê. Isso é uma lei que devia haver em Portugal. Que é, nos cinemas tem que haver X de filmes portugueses. Durante 10 anos ias levar com um contrato com o filme do Nicolau Braga. Contrato durante clássico. 10 anos. Ias levar com aquelas bostas todas que tu vês. Mas depois, passados 10 anos, com a malta a filmar assim, com bastante rodagem,
epá, ias levar com filmes bons. E a televisão a mesma coisa, quer dizer, tu não podes na Fox passar só séries. Pá, se calhar tinhas que passar durante 5 ou 6 anos séries manhosas que já passaram, porque não tens material para isso, mas tu com rodagem, adaptado obviamente ao teu país em termos orçamentais, mas terias que passar obrigatoriamente material feito cá e estão-nos a fazer sinal para acabar e tal. Está a acontecer. Censura. Há alguma pergunta? Ok. Acabou, mas está a acabar tudo muito estranho, acaba tudo assim, Houve não ali é? um sinal assim, uma pessoa faz assim e outra faz Portanto, tipo, ele fez, é para acabar, e a outra fez, Sim, se calhar tem. E o Tiago não está a ver nada, não sabe o que é que está a passar. Não. Perguntas do público, é o que estão ali a dizer. Se alguém tiver alguma pergunta, ponha o braço no ar. Ok. Não existem. Este momento é sempre. animado. Isto é que é um momento desconcertante. Respondes tu, não? Isto é sempre. Eu acho que... Ok. Muito fixe este Muito momento. fixe esta pergunta. Falar em desconforto. A tensão, o desconforto. Desconforto. O improviso novo na Meta-li- série pode ser feito agora. Metalinguagem. Metalinguagem. É metalinguagem. tudo. Agora, Muito bom. Eu digo uma palavra e vocês improvisam agora. como o Angelo. Vocês viram o Angelo a improvisar? Epá, é das coisas Eu vi, mais... 5 para a meia-noite. Pisangambon rima com... Com. Eu não preciso dizer. Pisangambon rima com... Há até aqui uma cena métrica. Pronto. Antes que eu comece a dizer mal de alguém que esteja aí no público. Então, adeus. Pronto, Ok. se calhar. É isto, não é? Acho que é isto. É muito muito bem. isto. Encerrar. Uma salva de muito palmas. isto. Uma salva de palmas. Acho Ah, que é isto. Espera as pessoas. Já foi quase a suplicar. Uma salva de palmas. Obrigado ao nosso entrevistador. Posso descer daqui? Vamos continuar pelo mundo da televisão. O canal 180 é o primeiro canal nacional dedicado à cultura e à criatividade. É através de uma rede internacional de colaborações que consegue ter alguns dos conteúdos mais surpreendentes e originais. Em 2012, a marca Canal 180 foi Leão, em Cannes, e este é o mais importante festival de criatividade do mundo. Para falar do desconforto de criar um canal como o 180, nada mais que o seu criador, João Vasconcelos. Escolher. Tem pouca escolha, não é? Sempre a cor-de-rosa. Já me ouvem? Isto, quando recebi o convite do CCP, fazia tudo sentido. Falar de desconforto, 2 anos e tal depois de lançar um canal da forma como eu vos vou contar. Não estava a contar com esta ratoeira de falar depois dos Odisseia. Portanto, espero que corra bem, deem-me algum apoio. Eu acho que só me posso deslocar neste lado do palco. O controle remoto do computador não funciona. Portanto, está tudo a correr de acordo com o tema. Mas eu gostei e muito obrigado Está-se a ouvir bem? Tá. Muito obrigado ao CCP pelo convite. É uma ótima oportunidade de falar de um canal que ainda não tem a visibilidade que eu gostava, mas também porque me identifico muito com esta dicotomia do conforto-desconforto. Não sei se me fez crescer, mas pelo menos até agora fez-me ir mudando, fazendo outras coisas.